povo. Como acha que está em condições de liderar esse consenso se tem dificuldades nesta relação que se vê permanente com o governo, com o MPLA? Eu estou a dizer que esses consensos eu já estou a construir. Já está a construir com quem? Se é preciso que, para além... Eu estou lembrado, em 2002, o senhor Paulo Lukamba Gato, quando chegou para aqui, liderou a Comissão de Gestão, defendia um pacto de regime que também é preciso lembrar, a sua direção, alguns membros da sua direção rejeitaram e alguns acusavam Lukamba Gato de ser um traidor, de se vender ao partido no poder MPLA. Não acha que se naquela altura vocês tivessem avançado por um pacto de regime, essa busca de consenso que estamos a discutir hoje já não seria um assunto, seria um não assunto, estaríamos a discutir outras questões no nosso país? O pacto de regime, nós não falamos dele hoje, mas estamos constantemente a tentar. Não, mas eu estou a lembrar do senhor que muitos membros da sua direção rejeitaram e o acusavam o senhor Lukamba Gato de traidor, por causa desta proposta, deste pacto de regime. Eu digo que ainda hoje nós continuamos a construir este contato e a ensaiar permanentemente que ele se materialize. Por que é que não fizeram em 2002? Esperou esse tempo para o fazer? Bom, depende da forma como foi apresentado naquela altura e das circunstâncias à volta deste pacto de regime. Não acha que as circunstâncias naquela altura eram muito mais favoráveis para se chegar ao entendimento em relação a essa questão de consenso? Eu penso que é favorável a qualquer momento. Depende, volto a dizer, da correspondência, tem de haver correspondência das duas partes, porque se não houver respostas do outro lado, se o terreno do outro lado da margem do rio é escorregadio e a ponte vem sempre para a água, então fica difícil construir. De um lado e do outro lado tem que haver transparência. Quando nós estamos a falar da necessidade de criar essas pontes, tem que haver transparência das duas partes. Tem que haver correspondência das duas partes. Porque muitas vezes bastou algo falhar de uma das partes para as desconfianças continuarem e não se conseguir construir pontes seguras. O senhor, diga general. Francisco Mendes. Diga general Nuno. Não gostaria de deixar passar aqui... Não, está livre para rebater. Diga-se. A questão da transformação das forças políticas em poder real. É preciso ouvir que era necessário que esta força fosse para o poder para depois se transformar em poder real. É aqui onde exatamente existem diferenças de visualização estratégica em relação a este problema. O senhor acha que é possível mesmo sem ser poder? Eu acho que sem ser poder é preciso determinar as forças políticas da UNITA. E uma delas, que aqui posso definir, é exatamente o interesse nacional. Se nós conseguirmos definir exatamente, corretamente, o interesse nacional em cada momento do nosso processo político, nós vamos encontrar exatamente a forma de potenciar esse interesse nacional para que o povo depois consiga defendê-lo. Porque nós já tivemos dois pleitos eleitorais, já tivemos, se formos a completar, a considerar o de 92, já tivemos 3. E nesses 3 processos nós tivemos exatamente fraudes eleitorais. E o povo saiu destes pleitos e foi para casa sem, portanto, saber defender o seu voto. Mas não acha que esse discurso permanente da UNITA de fraude é um discurso que começa a ser um discurso para justificar permanentemente a sua incapacidade de exatamente aqui onde nós divisamos uma estratégia que permita encontrarmos respostas em relação a este artifício que se coloca em volta dos processos eleitorais. Se nós não tivermos respostas a estes desafios, com uma força real,
com um poder real que está mesmo no povo. Bastou o povo perceber o seu interesse e saber defendê-lo. Nós temos certeza que, com a organização interna do próprio partido, com quadros competentes, com recursos tecnológicos à altura, nós estaremos em condições exatamente de ultrapassar este desafio que o MPLA nos coloca permanentemente. Candidato Samacuva, quer rebater algo em relação a essa questão do poder real ou não? Não, eu penso que estamos aqui com um aspecto que de princípio parece ser uma diferença, mas não é uma diferença que eu penso nos deve manter nesse diálogo. Muito bem. Agora para o candidato Lucamba Gato, como é que o senhor falou também dessa questão de consenso, da busca de diálogo permanente com a sociedade? Vai resgatar o seu pacto de regime ou tem uma nova fórmula para a busca de consensos? Bom, eu considero que um dos grandes males que afetou a nossa sociedade desde a independência foi o déficit de diálogo entre as principais forças políticas e a sociedade civil. Nós dialogamos muito pouco. Hoje fala-se muito, um pouco por todo lado, da necessidade dos consensos. Em que consistiria o consenso? Passa necessariamente pela definição do interesse nacional. O que é o interesse nacional? Quem define o interesse nacional? Quando nós falamos em 2002 da necessidade de grandes pactos, grandes consensos nacionais, de facto não foi uma novidade, não foi algo que nós trouxemos ao chegar a Luanda. Era um assunto que nós discutíamos com o falecido presidente fundador desde o ano 2000. Infelizmente, ao chegarmos a Luanda, quando nós abordamos este conceito de pacto de regime, houve um concurso infeliz de circunstâncias que fizeram com que certos círculos no seio do nosso partido, deliberadamente, interpretou a nossa iniciativa como sendo um pacto com o regime, desvirtuando aquilo que foi a nossa iniciativa genuína da necessidade de procura de grandes consensos devido ao déficit de diálogo que tinha havido desde a independência até a esta altura. Um colega meu, um escritor, que diz que no nosso país cada um de nós representa alguma coisa. Ninguém pode representar todos sozinho. Dizer que slogans do tipo o MPLA é o povo o MPLA, eu penso que são inibidores deste tipo de iniciativas. Temos de ser ousados. O país precisa de iniciativas ousadas, no sentido de avançarmos, de facto, para um diálogo nacional, um diálogo construtivo. Eu tenho acompanhado aquilo que nós chamamos os debates mensais ao nível da Assembleia Nacional. E eu pergunto-me, a que é que servem esses debates? Se são sessões de recriminações recíprocas, bastante contundentes, e ao fim de 3, 4 horas daquele exercício não conseguimos decantar rigorosamente nada que sirva para projetarmos Angola numa nova perspectiva. É por isso que, no quadro das grandes reformas e da ousadia que a minha liderança iria colocar, e eu tenho falado muito do assunto, da necessidade da criação de uma comissão da verdade e da reconciliação, a exemplo do que fizeram muitos países africanos. Qual seria o objeto desta comissão? Refletindo a partir daquilo que têm sido os debates ao nível da Assembleia, da Casa das Leis, debate entre os deputados,
sente-se com veemência a necessidade de os angolanos se sentarem e de uma vez por todas exorcizarem o seu passado, empacotarem e enterrarmos definitivamente e olharmos para a frente com uma visão e uma perspectiva nova, no sentido de construirmos um país, deixarmos para as gerações vindouras um país definitivamente reconciliado e sem mais ressentimentos. Não se pode admitir que hoje, 13 anos depois do alcance da paz, ainda estejamos ao nível da Casa das Leis, ao nível da Assembleia Nacional, a saber quem foi o culpado. Quem foi que atirou a primeira pedra? Se o senhor ganhar a eleição da UNITA, vai tentar construir pontes. Se eu merecer a confiança dos militantes do meu partido, irei trabalhar com toda a sociedade civil, com todas as forças políticas, com o objetivo de encontrar esses grandes consensos de que este país carece. É inaceitável que 13 anos depois, repito, ainda estejamos hoje à procura dos culpados. Quando, afinal, o povo vive dificuldades tremendas. É só olharmos, não precisamos de ir em profundidade, é só olharmos à volta da cidade de Luanda para vermos as dificuldades. Quando devíamos consagrar os meios humanos e materiais na solução dos problemas mais prementes da população, ainda nem sequer estamos de acordo sobre o interesse nacional. Eu penso que é urgente que os dirigentes do nosso país reflitam e encontrem as melhores formas, relativizando tudo, deixando de pensar que alguém é o detentor da verdade, sozinho, de toda a verdade. Precisamos de colocar de parte este sentimento, este complexo que, afinal de contas, destrói, mina cada vez mais a unidade entre os angolanos que é tão necessária. Portanto, é urgente tomarmos medidas ousadas, medidas de alcance histórico e de grande profundidade, no sentido de resolvermos definitivamente todos estes preconceitos que entravam o verdadeiro desenvolvimento para os angolanos. Muito bem. Não sei se o candidato José Samacuva ou o candidato Camalata Numa quer rebater algo que tenha sido dito pelo general Lucamba Gato. Não, eu penso que não há debate que se coloque aqui. Talvez uma pequena correção. O companheiro Gato dizia que esta ideia do pacto de regime, de um pacto nacional é de 2000, mas já se falava antes no partido. De facto, como ele disse, com o Dr. Jonas Maria Savimbi, este era o tema de debate. Por que ele foi fulminado quando levantou essa questão? Não, eu mesmo na comissão conjunta, cheguei a trazer uma proposta já e tentamos defender essa proposta da constituição de um pacto um pacto nacional. Portanto, esta é uma política da UNITA. A UNITA mas, acredita... Dr. Samacuva, se é uma política da UNITA, por que o senhor Lucamba Gato foi incompreendido, foi criticado, foram feitas várias acusações, se era essa a política oficial da UNITA? Como ele próprio disse, foi... a concorrência de circunstâncias infelizes, não é? Portanto, eu também dizia que há determinados projetos dependem, ou seja, o sucesso de determinados projetos dependem do momento, dependem das circunstâncias à volta, dependem até da forma como se colocam. E, se calhar, essas circunstâncias infelizes, não é verdade, não ajudaram, mas eu devo dizer que esta é uma política que nós tentamos aplicar permanentemente. O próprio companheiro Gato fez parte de uma delegação que ainda recentemente, há um ano e meio, tomamos para uma conversa até sem os holofotes da imprensa,
não é? Uma conversa com a direção do MPLA. E nós encontramos um ambiente que não permitiu. A reunião teve lugar, na verdade, mas os meus colegas chegaram ali, aquilo foram ralhetes. Portanto, não há, como ele acabou de dizer, não há este espírito de que a verdade não é apenas propriedade de uma das partes, de um lado. Do outro lado, há de facto necessidade de se ultrapassar situações que já são a história do passado. Já para concluir, professor Napovo. Como? Já para concluir, por favor. Portanto, para concluir mesmo, eu diria, ainda agora, nós temos uma carta há 3 meses de pedido de outro encontro com a direção do MPLA e que foi relegada simplesmente ao silêncio. Portanto, esta política, estamos completamente de acordo, uma política do partido, na verdade, e falta apenas a correspondência. Diga, General Cambalata. Exatamente, eu acho que de 2002 para cá já lá vão 13 anos. Sim. E aquele contexto é muito diferente do contexto atual. Houve processos que se consolidaram, houve processos que cristalizaram e houve processos que... há questões que se impõem e que é necessário que se erradiquem definitivamente para poderem abrir um outro caminho para este país. Portanto, eu acho que neste preciso momento falarmos de pacto de regime entre a UNITA e o MPLA acho que não é inapropriado. O que tem de se falar é de compromissos mais alargados, compromissos mais consensuais, porque se perceber, mesmo no interior do próprio MPLA, também há diferenças em relação à atual direção do partido e outras forças políticas que pensam diferentemente. Todas essas forças patrióticas precisam de se envolver num processo que definitivamente ultrapasse aspectos que têm emperrado a marcha política de Angola. Portanto, acho eu que já não é o momento de continuarmos a falar do pacto de regime, mas que aprofundemos um bocadinho mais sobre os compromissos nacionais que se podem estabelecer neste momento. Muito bem, vamos então, diga só muito rapidamente, General Cambalata, porque temos que ir para o intervalo. Eu penso que o meu camarada Numa disse aqui alguma coisa que não correspondeu ao espírito daquilo. Não se trata de um pacto UNITA-MPLA. Não é o que está aqui em causa. É um pacto compromisso nacional. Estamos a falar da necessidade de compromissos, amplos compromissos nacionais, amplos consensos nacionais, que teriam o nome de pacto. Mas não é entre duas forças políticas. É um compromisso nacional. É um pacto da nação em relação aos problemas de interesse nacional. E queria só também, não quero arranjar polémica, também águas passadas não movem moinhos, mas como resultado daquele concurso infeliz de circunstâncias de 2002, estamos aqui, nós os três participamos naquilo que foi chamado na altura o acordo de Alvalade. Não sei se o camarada Numa participou, mas o presidente participou, e nós, acho, ainda é minha convicção hoje, acho que perdemos uma oportunidade em relação ao processo constituinte de 2010, de 2010, de facto. Porque, com o resultado de Alvalade, nós teríamos tido uma Constituição muito mais avançada do que a atual. A atual Constituição, penso que foi um retrocesso para o processo de democratização do nosso país. E estamos aqui, todos, participamos naquilo que foi a discussão de Alvalade. A UNITA, na altura, tinha um terço bloqueante, o que lhe tornava uma força absolutamente necessária
para desbloquear o processo constituinte que entrou em um beco sem saída em 2002 e em 2003 podíamos ter desbloqueado. Mas, uma Já vez para mais... concluir? Como? Já para concluir essa intervenção? Uma vez mais, o tal concurso infeliz de circunstâncias fez com que a nossa visão tivesse sido ofuscada por outros interesses e perdemos algo que eu considero que foi fundamental.